as mesmas pessoas. Eu estava começando a comunidade. Aleluia. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Oh! Aleluia. Amém. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Esse tempo de adoração. Tava bom, irmãos? Vontade de continuar, né? Aleluia. 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 Deus é muito bom, meu irmão. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Não importa o que estiver acontecendo, Ele é bom. A natureza dele não vai variar. Ele é bom e é isso aí. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos conversar um pouquinho hoje. Tá tudo bem aí para vocês agora? O som tá bom? Porque a gente estava aqui tava muito bom aqui, então a gente nem se ligou que o som tava alto. Mas tava muito bom. Quero saber agora como é que tá, dá para ouvir bem? Beleza. Show de bola. Galera, quem puder deixar já um texto aberto de Josué. Capítulo 9 de Josué, mas antes da gente falar desse texto, hoje de manhã, quando eu acordei, né, eu estava pensando na palavra e o Facebook trouxe uma imagem, né, do outono de 2014. Outono de 2014. Uma foto minha e da minha esposa. E a hora que eu peguei essa foto, na hora eu já dei um print na tela e enviei para ela, né? E o sol de outono a iluminação do dia de outono é tão legal porque as imagens que a gente capta ficam muito bonitas. E o lugar onde a gente estava era muito visual, era no alto da Boa Vista, lá na Serra Catarinense, que fica mais ou menos a 1.250 metros de altitude. E um visual assim, sabe, a grama verdinha, o céu azul, o branco das nuvens. A gente tava ali num 4D assim, sabe, uma moldura. A gente tava ali dentro daquele quadro. A lembrança era muito boa. Daí eu peguei e mandei para ela. Aí ela imediatamente me mandou uma resposta dizendo assim que quanta coisa rolou depois disso. Quanta coisa já rolou na nossa vida depois disso. E aí eu peguei essa frase e fiquei pensando, né? Quanta coisa tem rolado na vida de todo mundo. Na nossa casa aqui, depois de 2014. No Brasil. Mas uma coisa aconteceu no meio desses anos todos. A gente se manteve fiel. Fiel um ao outro, fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. É óbvio que nesse período a gente errou. É óbvio que nesse período a gente em momentos entristeceu um ao outro. A gente entristeceu a Deus. Isso realmente aconteceu várias vezes. Mas a gente tinha uma palavra que a gente tinha empenhado um com o outro e tinha uma palavra que a gente tinha empenhado com Deus. E é sobre isso que eu queria falar. Sobre a palavra empenhada. Sobre a aliança feita.
queria que você pudesse ir comigo até Josué, capítulo 9, e o verso 14, se você puder abrir aí. É importante, sabe, irmãos, a gente ter uma Bíblia e acompanhar, e ler, e reler, e mastigar, e ruminar, e ler outra vez, para entender o que Deus está falando. Josué 9,14. Acharam? Diz a palavra de Deus assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Vou ler mais uma vez o verso 14 só. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Fizeram uma aliança com os gibeonitas. Para você entender o contexto dessa história, Josué está seguindo a missão que Deus havia dado a ele depois que Moisés morreu. Moisés guia o povo na saída do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e Josué vem guiando o povo e vem conquistando cada cidade na trajetória que eles estão trilhando rumo à terra prometida. Então ele passa por Jericó, conquista Jericó, aí depois ele tem uma batalha, que é a batalha da cidade de Ai, e ali ele perde porque ele negligenciou naquela batalha, ele não foi. Depois ele se arrepende e volta à batalha de Ai e eles vencem. E a fama do povo de Deus vai ficando conhecida como um povo conquistador, um povo onde Deus é o escudo, onde Deus é com o povo. E aí então o pessoal das cidades vizinhas, os povos, começam a ouvir o rumor de que o povo de Deus está chegando e eles começam a ficar preocupados. E os gibeonitas, que eram os próximos, que eram os vizinhos da próxima cidade, eles pensam: se esse povo chegar aqui, eles vão nos destruir. Então vamos simular uma situação de que a gente está vindo de uma terra distante, que a gente não é daqui, e eles vão fazer uma aliança conosco. A gente pede para que eles poupem a nossa vida. Então eles fizeram o seguinte: eles botaram roupas já gastas, sandálias velhas, odres já gastos, um pão bolorado, um pão mofado, e se apresentaram a Josué e aos seus príncipes e falaram que eles estavam vindo de uma terra muito distante, que quando eles saíram de lá eles tinham cozinhado aquele pão e o pão já estava até embolorado, e pediram para que Josué e os seus guerreiros os poupassem e fizessem com eles uma aliança. E aí o que aconteceu foi que Josué, olhando aquelas pessoas, aqueles homens com aquelas roupas, ele confiou nos seus olhos e não consultou o Senhor. Ele consultou o seu próprio coração, aquilo que ele estava olhando, percebendo, e não consultou a Deus. E fez uma aliança com esse povo. Ele empenhou a palavra dele com esse povo. Ele empenhou o propósito, né,
de deixar aquele povo, né, ser firme e de não fazer o mal para aquele povo, de não matar aquele povo. Depois que eles empenharam a palavra, os gibeonitas revelaram quem realmente eles eram. Eles falaram que eles eram os vizinhos. Então os príncipes até pensaram em matá-los, mas eles lembraram que eles tinham empenhado uma palavra. E sabe, nesses dias que a gente está vendo cada dia uma notícia diferente na televisão, gente que empenha a palavra num dia e no outro dia já não está mais firme naquela palavra que empenhou. E hoje eu vi num noticiário, num jornal, a repórter dizendo assim: a política é assim mesmo, o que hoje é, amanhã não é. Isso não é a política, isso são os políticos. A política não é isso. E nem todos, eu não posso generalizar. Mas o que eu ouvi na televisão é algo que vai formando uma consciência coletiva de que a gente não precisa ser fiel na palavra que deu, não precisa honrar a palavra que deu. Aí a gente bota duas figuras de autoridade do país e um diz uma coisa, o outro diz outra. E alguém não deve estar firme na palavra que está falando, que são diametralmente opostas. Porque a palavra já não tem mais o peso que tinha. O sim talvez é não, o não é talvez, e o talvez nem sei mais o que é. E aí eu lembrei, tantas coisas rolaram depois de 2014. Mas sabe, tem um texto em Romanos 12, na versão da Bíblia Mensagem, que eu queria ler para vocês. E eu queria ler nessa tradução porque traz para o dia a dia. E diz assim, ó: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Entrega a vida para Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem mais pensar. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo a um nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Entrega a vida ao Senhor. Os valores precisam ser valores que amanhã eles não mudem por conta de uma emoção, de uma situação, de uma ofensa. Eu fico sempre pensando em Jesus quando está no Getsemane, prestes a ser crucificado, e Judas chega. E Judas já tinha feito o ato de traição, Jesus já sabia. Ele já tinha até avisado que isso aconteceria. E aí ele chega e dá um beijo em Jesus. E Jesus não tira o rosto e diz assim: sai para lá, traidor. Sabe o que Jesus faz? Jesus diz assim: aqui vens, amigo. Aqui vens, amigo. Porque Jesus não variou com a circunstância. Jesus era o mesmo. Jesus não deixou de amar Judas. Jesus tinha uma palavra empenhada. Jesus tinha uma aliança feita. Jesus, não havia nele sombra de variação. Como é bom a gente saber que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é. Só, Ele é. Então eu não consigo me preocupar
sabe como ele vai acordar amanhã, se ele vai continuar me amando ou não, porque eu tenho uma certeza, ele é uma rocha inabalável, ele é um firme fundamento, ele não muda. As coisas podem rolar, coisas diferentes podem acontecer, mas Jesus é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele deu uma palavra. Ele falou assim: esse sangue é o sangue da nova e da eterna aliança. Da eterna aliança. Essa aliança, por parte dele, não varia. O sacrifício foi uma vez por todas. E aí a gente está aqui adorando nessa sala e dizendo que Ele está aqui, e Ele disse que estaria quando tivessem 2 ou mais reunidos no nome dEle. E a gente pode ter a certeza, apesar de a gente não vê-lo, que Ele está aqui, porque a palavra dEle não muda. E na sua casa é igualzinho. Ele está aí. E Ele está entre nós. E há um prazer dEle de estar na nossa comunhão. E ainda há um prazer maior quando a gente está nessa comunhão com Ele, porque Ele diz que nessa comunhão Ele ordena as bênçãos. Não está dizendo que nós não vamos ter dificuldades, não está dizendo que não vamos haver lutas. Mas a gente tem que, no meio dessas lutas, se apresentar a Ele como sacrifícios vivos. Essa é a prova de que a gente está cultuando Ele. Essa é a prova do nosso culto a Ele. Se você puder abrir 2 Samuel comigo. Segunda Samuel 21. 2 Samuel 21. Vou esperar um pouquinho para você achar. Vê se o do lado aí achou. 2 Samuel 21. Verso 1, vamos lá. A gente vai ler do 1 ao 9, tá? Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. A galera está aí reclamando de 30 dias de quarentena. 3 anos consecutivos de fome. Davi consultou o Senhor, né? Diferente de Josué, Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele feriu, matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Ele não exterminou, ele matou, não matou todos. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Lembra daquela promessa de Josué? Deus não esqueceu. Lembra das promessas que Deus te fez? Ele não esqueceu. Lembra das suas orações ao Senhor? Talvez você nem lembre de todas as orações que fez, dos seus pedidos ao Senhor, mas Ele não esqueceu. Talvez até mesmo você já esqueceu, mas Ele não esqueceu. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Davi tinha entendimento que havia uma aliança entre o povo de Deus e os gibeonitas. E mesmo tendo passado 400 anos, essa aliança não caducou. De Josué até Saul, por volta de 400 anos se passaram, mas não caiu em desuso, porque o tempo não apaga a promessa.
tempo não apaga a promessa, porque Deus é Deus. É Deus de milagres, é Deus de promessa, é caminho no deserto, é isso aí tudo que a gente estava cantando. Então, quando Davi chega aos gibeonitas, veja, ele está lá querendo restituir os gibeonitas por conta da atitude de Saul, que quebrou a aliança. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos quis destruir e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei, para que os enforquemos ao Senhor. E o Senhor ali é com S maiúsculo, é o nosso Deus. Porque os gibeonitas entenderam o que talvez Saul não entendeu. E muitas vezes tem gente que nem tem andado com o Senhor, que já entendeu a palavra empenhada. E tem muita gente que anda com o Senhor que não tem sido fiel à palavra empenhada. Está entendendo isso? Passaram-se 400 anos. E aí Saul talvez pensou que pelo zelo que ele tinha com os filhos do Senhor de Israel, de Judá, ele ia matar o povo inimigo. E ele ia dar de ombro naquela aliança, porque o propósito dele estava superior, ou teve mais peso que a aliança e que a palavra empenhada diante do Senhor. Meu irmão, palavra empenhada tem peso. É princípio, é ato de adoração, cumprir a palavra. Você quer adorar o Senhor? Cumpre a palavra, cumpre o seu voto. Deus pode mudar a história. Mesmo que você passe pelo vale, mesmo que você fique no meio da dificuldade, continua com a tua palavra empenhada, não muda a palavra porque agora a circunstância mudou. Fica firme, ainda que você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque a vara e o cajado dele te consolam. Fica firme na tua palavra empenhada. Eu vi, lendo os livros da história dos cristãos, que muitos deles foram cerrados pelo meio, mas não abriram mão da palavra empenhada. Outros foram queimados, foram tochas vivas. A cidade ficou iluminada pelos corpos deles queimando, para não negarem a aliança que eles tinham feito. E hoje, meu irmão, entra no grupo, sai do grupo, vai para cá, vai para lá, quer, não quero, crentes emocionais, sem firmeza no Senhor, sem firmeza na palavra, sem uma convicção. Meu irmão, Deus está querendo mostrar ao mundo que existe um povo que se chama pelo seu nome. Ele quer mostrar ao mundo um referencial. Há uma expectativa na criação da manifestação dos filhos. Gente que pode ser padrão para o mundo. Mas nós que entendemos a verdade, nós temos que ser firmados na verdade. O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade e a gente precisa ser referência dessa verdade. Então não dá para de manhã dar uma palavra, de tarde outra e de noite outra palavra. É sim. E se eu tiver que variar por causa da plateia, do conchavo, da aliança,
da minha reputação de bonzinho. Se você abrir a palavra triste, ela vai ter um verso. E se você abrir feliz, ela vai dizer o mesmo verso. Não vai mudar nada. O verso continua igual, independente de você estar triste ou não. Porque Deus é. Nele não tem sombra de variação. Mas Ele pode mudar a tua história se você for fiel. Sabe? Eu fico lembrando de um texto de Marcos. E hoje de manhã eu estava lendo isso. Quando Jesus se encontrou com o gadareno. O gadareno para o mundo ele tinha uma imagem horrível. Ele era um cara que estava endemoniado. Ele andava nu no meio dos sepulcros pelo cemitério. E ele tinha uma força descomunal porque havia legiões de demônios nele. Então eles tentavam prender ele com grilhões, cadeias, e ele arrebentava tudo. Ele não tinha noção de pudor, ele não tinha noção nem da força, nem da justiça, não tinha noção de nada. Mas aí um dia Jesus chegou na terra de Gadara e se encontrou com ele. E sabe o que aconteceu? A história desse homem foi mudada. A história desse homem foi transformada de uma maneira radical. Ele se encontrou com o Senhor e a vida dele mudou. E aí a minha oração, e a gente estava aqui adorando, e eu estava pedindo enquanto estava ali adorando o Senhor, Senhor, se eu há 14, 15, 13 anos atrás tinha uma relação com o Senhor mais viva que eu tenho hoje, eu me arrependo agora. E eu quero voltar para onde o Senhor me trouxe, num lugar da aliança, e voltar a ser talvez aquilo que, nem sei se era o que eu esperava, mas o que o Senhor esperava. Eu quero viver o que o Senhor me chamou para viver. E eu quero te fazer uma pergunta: você está vivendo o que Deus te chamou para viver, meu irmão? Porque se está, graças a Deus, aleluia. Mas se não está, hoje é a noite da gente fazer uma decisão radical. Empenha uma palavra e seja firme na palavra empenhada. Empenha uma palavra e começa uma história outra vez com Deus. As coisas velhas já passaram, vamos fazer tudo novo a partir daqui. E entendendo o voto, o compromisso e a aliança que a gente tem com Deus. Sabe o que aconteceu? Quando a história mudou do gadareno, a galera foi lá e olhou, e ele não era mais aquele maluco pelado, descabelado, com aquele jeito que assustava as pessoas. Eles viram ele vestido aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. E quando ele se encontra com Jesus e essa história dele muda, sabia que ele pede? Jesus, deixa eu ir contigo. Diferente do Jonas, que pegou um barco na oposição, na direção contrária, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. O gadareno diz assim: Jesus, deixa eu ir contigo. Só que Jesus falou assim: não, porque a tua vida vai ser testemunho. Vai por 10 cidades, vai a Decápolis e diz o que te aconteceu. Mostra com a tua vida que você se encontrou com o Salvador. Anuncia ao mundo com a sua vida que houve uma aliança feita e a história mudou. Não tem demônio que tem poder sobre a vida de alguém que tem uma aliança com o Senhor e tem uma palavra empenhada. O sangue de Cristo te cobre. O diabo não tem poder, praga nenhuma chega na tua tenda, meu irmão. Fica firme, aliança, faz uma aliança reta com o Senhor. A carta de 1 Pedro diz que nós deveríamos, ou que nós fomos eleitos para ser testemunhas. Nação santa, sacerdotes do Rei Jesus.
povo que tem um dono, uma propriedade e não tem outro proprietário, é exclusivo, é dele, somos dele. E temos um propósito, assim como Jesus falou para o gadareno, passar agora por 10 cidades falando o que lhe havia acontecido. Nós temos um propósito de andar por essa terra em dias difíceis, ou mesmo quando não pode sair por aí de casa, manifestar ao mundo que nós cremos no Deus que nós servimos. E que o mundo precisa de referência, de gente que não entra em desespero apesar das dificuldades. Que a gente tenha alguém que nos consola nos dias de aflição. A gente não está sujeito a não ser aflito, a gente pode entrar em aflição, e aí a gente dobra os nossos joelhos e a gente clama no nosso momento de angústia aquele que pode nos aliviar das nossas aflições. Sabe o que Davi falou no Salmo? Que ele torcia lençóis de tanto que ele chorava. Meu irmão, eu nunca encharquei um lençol de chorar. Uma camisa já, mas um lençol não. Torcia lençóis. Mas Davi sabia quem sustentava ele. E nós sabemos quem nos sustenta. É o Senhor. É a rocha. Nós temos base. A nossa base é Jesus. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Então, Josué não firmou uma aliança com Deus naquele momento. Ele firmou com os caras porque ele olhou e parecia que eles realmente eram povos que estavam vindo de longe. E eu lembro também de Samuel, a gente está lendo aqui. Aí o profeta chegou e recebeu um envio do Senhor, vai lá e unge o filho de Jessé rei. Aí ele começa a olhar os filhos de Jessé, olha o primeiro, olha o segundo, olha o terceiro, todo mundo grandão, bonitão, pai, é esse, é esse, é esse. Deus fala assim, ô Samuel, cuidado, Samuel, cuidado, Samuel. Teus olhos, Samuel, bota um óculos espiritual, Samuel. Que com esses óculos eu não enxergo nada, não vejo nem nada ali. Agora vejo. Talvez a gente tenha que botar um óculos espirituais pela lente de Cristo e enxergar. Porque às vezes a gente fica olhando só com a nossa alma. Paulo diz assim aos Coríntios, vocês estão limitados aos próprios afetos. As emoções, os sentimentos limitam vocês. Vocês não conseguem enxergar além das emoções. Eu amo quem me ama, eu brigo com quem briga comigo. Eu fico com raiva de quem fala mal de mim, eu amo quem fala bem de mim. O que é diferente? Diferente dos que não têm Jesus. Que diz assim, aqui vens, amigo. Eu tenho uma boa notícia. Jesus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. E Ele não vai mais para nós, se nós entendemos isso, deixar Ele viver na periferia da nossa vida. Ele tem que viver no centro. Jesus tem que ser centro. Então, volto aqui ao texto. Para acabar, irmãos. Mas nós vamos começar de novo, ó. Se acabar a live, não vai embora. A gente vai voltar, tá? Porque falta só 1 minuto e pouco para acabar. E essa hora passou muito rápido. Ele diz assim, ó, vou voltar ao Romanos 12. Com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar e passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Depois ele diz assim, ó, concentrem-se, atenção em Deus,
vocês serão mudados de dentro para fora. Depois que eu conseguir tudo que eu quero, eu vou servir a Deus. Não. Eu vou servir a Deus hoje. Como que eu vou servir a Deus se eu não sou evangelista? Se você for fiel a Deus, você está servindo a Ele. Porque você vai ser espelho, você vai ser visto, alguém vai olhar. Sabe o que Deus falou para o diabo? Viste o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Então Deus está procurando pessoas assim, que têm firmeza, que têm aliança, que têm palavra empenhada e que cumprem a palavra que deram. Amém? Cena dos próximos capítulos. 4, 3, 2, 1, acabou. Acabou. Estou falando com vocês, irmãos, assim, de sermos firmes, de continuarmos a carreira que está proposta. A Bíblia nos chama para sermos firmes e constantes, sempre no Senhor abundantes. Seja firme e seja constante. Não te preocupa com o resultado é do Senhor. Mas se você fez uma aliança com Deus, e se algum irmão te entristecer, e se algum irmão de alguma maneira te ferir, perdoa e continua caminhando e continua amando. Porque eu tenho certeza que você, com algumas das suas atitudes, já fez algo que não agradou a Cristo. E eu vou te falar, Ele continua te amando. Ele continua feliz por saber que Ele te escolheu e morreu por você. Ele não se arrependeu, puxa, me arrependi de ter morrido por Ele. Agora Ele não orou para falar comigo, Ele nem está dando bola para mim. Daqui a 8 anos, nem sei se vai ter Facebook daqui a 8 anos, se a gente já vai estar aqui daqui a 8 anos, mas se alguém te lembrar de uma memória de 8 anos a partir de hoje, será que você vai ter sido fiel nos próximos 8? Você vai olhar para trás e falar assim, eu continuo com a mesma palavra empenhada, eu continuo com a mesma aliança feita, o tempo não apagou a minha aliança, o tempo não apagou o que eu creio que Jesus há de se levantar, eu creio que o meu Redentor vive. Foi isso que o Jó falou, passou todo o perrengue, chegou a dizer assim, olha, eu vim nu, eu volto nu, Deus me tirou, louvado seja Deus. Sem dinheiro, morreram os filhos, cheio de ferida, mas ele tinha uma convicção, por fim, o meu Redentor há de se levantar. Deixa eu te dizer, não importa o seu problema, porque a Bíblia diz que o nome dele é nome sobre todo nome. E se você está nas conchas da mão dele, o que acontecer foi ele que permitiu na sua vida. Receba como um tratamento. Se acontecer algo ruim, você está na concha da mão dele e continua caminhando firme. Firme e constante. Firme e constante. E se por acaso você está me ouvindo e está afastado do Senhor, não está andando com o Senhor, volta para Jesus hoje. Volta hoje para Jesus, hoje para Jesus. Se renda. Reconheça que você perdeu a direção. Jesus está te esperando, meu irmão, porque Ele te ama.
Sabe o que aconteceu quando o gadareno se encontrou com Jesus? A história dele foi mudada. Sabe o que aconteceu quando o traficante se encontrou com Jesus? Ele foi mudado. Quando ele se arrependeu. Sabe o que aconteceu com a prostituta que se encontrou com Jesus? E se arrependeu? Mudou a vida. Sabe o que aconteceu com o mentiroso quando se encontrou com Jesus? Se arrependeu e mudou a vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, com seus bens, abençoe. Meu irmão, aquele que era alcoólatra e se encontrou com Jesus, ele não bebe mais. Se ele se arrependeu, se ele fez o que o gadareno fez, se ele fez assim, me deixa te seguir. Então hoje eu falava pro Fabiano o seguinte, na hora que ele postou lá, que se alguém quiser seguir Jesus, não tem uma barreira impedindo. Ele, se alguém quiser vir após mim, me siga. Só vem atrás. Jesus está fazendo essa pergunta. Tem alguém aí que quer segui-lo? Faz uma aliança e segue. Segue o Senhor. Sabe para onde Ele vai? Vai te levar para a glória, porque Ele é a ponte entre a terra e o céu. Ele é aquele que prepara o caminho para a gente chegar no Pai. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas aflições, que pelo seu sangue derramado preparou esse caminho. Meu irmão, que oportunidade que a gente tem nessa noite, a distância entre nós, mas com a presença do Espírito junto da gente aqui, de dizer assim, ó, eu quero viver esse tempo e essa aliança. Seja radical, cara. Seja radical. Não tem mais ou menos com Jesus. Fica de conversinha com Jesus. Fica espiando para ver se tem alguém te olhando fazer as coisas erradas. Cara, Jesus está dentro de ti, cara. O Espírito está te mostrando, o Espírito Santo te mostra. O Espírito Santo vem e fala assim, ei, não faz assim. Aí sabe o que você tem que fazer? Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque eu tenho uma palavra empenhada. Então sabe o que Davi fez? Davi falou para os gibeonitas, o que eu posso fazer para vocês, com misericórdia da gente, restaurarem aquele compromisso? Pô, se foi feito no engano, eu nem vou entrar nesse mérito. Interessa é que um filho, um servo de Deus, deu uma palavra e tem que cumprir. E Deus está chamando a gente para cumprir a palavra. Amém? Amém, meus irmãos? Tantas coisas rolaram desde 2014. Os cabelos embranqueceram, mas estão aqui. Ó, tem uns aqui que já não estão mais. Tem uns que já foram embora. Tem outros que estão de volta. Cabelinho de boneca. A gente é falho mesmo, meu irmão. Mas sabe o que nos resta? Misericórdia. Tem misericórdia liberada sobre nós nessa noite. Tem misericórdia do céu sobre a vida de cada um de nós essa noite. Por isso, te arrepende. Essa noite é noite de você olhar para as suas escolhas. Sabe? Porque todos os dias tem o vale das decisões. Durante o dia, todos os dias. No deitar, no acordar, no comer, no caminhar, no passear, no divertir. Tem o vale das decisões. Você pode continuar fiel ou não. Você pode ser fiel a Deus indo no mercado. Como? O cara pode te dar o troco errado. E você pode dar um migué nele, botar no bolso e falar, Deus me abençoou, aleluia, pilantra. Em nome de Jesus.
Ontem eu estava vendo um programa com a Sabrina, chamado Aeroporto. A mulher estava carregando uma mala cheia de cocaína. Aí ela disse, não, eu sou... acredita que a verdade vai levar para o céu. Eu só falo a verdade, eu não tenho nada aí e a verdade vai levar para o céu. A mala cheia de cocaína. A verdade vai levar para o céu. Ela estava falando a verdade. Mas entre falar a verdade e viver a verdade tem uma distância. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, fala assim, se apresentem como sacrifício vivo, confrontar nossa podre carne diariamente para viver a vida que Jesus tem para nós, é o nosso culto. Às vezes a gente depende de ir lá no prédio para fazer o culto e sai brigando, e já não é culto. Vai brigando, volta brigando, não é culto. Já aconteceu aí? Aqui já aconteceu. Vai fazer, que culto é esse que a gente vai fazer assim? Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe sobre quem? Sobre todos que se arrependem. Essa misericórdia alcança os corações. Ela está disponível para todos. Quem se arrepende e quem não se arrepende. Mas só alcança a misericórdia os que se arrependem. Porque um coração compungido e contrito o Senhor não consegue resistir. Essa é a palavra de Deus. Amém? Queria fazer uma oração antes da gente falar de um outro assunto com vocês, da missão que a gente está tendo ali de alimentar as famílias. Antes de fazer essa conversa, eu queria orar. Eu queria que você pensasse aí se você está mentindo para Deus. Não vai falar com ninguém. Depois, se quiser fazer conserto com alguém, se você mentiu para alguém, se você fez uma aliança errada, isso é com você e Deus. Se você está fora dos caminhos do Senhor e está ouvindo a mensagem hoje, se você está insistindo em levar vantagem, negociações ilícitas, adultério virtual, pornografia, mentira, você voltou a fumar, bagulho, você está bebendo outra vez e se embriagando. Meu irmão, quero te pedir 1 minuto para você parar de escrever e só ouvir agora para a gente fazer uma oração. Fecha teus olhos aí, você não vai conseguir escrever de olho fechado. Porque é hora da gente parar e se analisar. Você se examine, cada um se examine. Eu tenho sido fiel? Eu posso ser chamado por Deus lá na fila dos que vão manifestar o céu aqui para ser referência? Eu posso ser aquele que Deus substitui o nome? Viu o meu servo Beto? Será que ele pode dizer que eu sou íntegro? Reto? Que eu sou temente a Ele, que me desvio do mal? Será que quando o mundo olhar para mim eles vão enxergar o Pai? Porque sem santidade ninguém vai ver Deus em mim. Então assim, fecha teu olho aí, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, a gente sabe que a terra, ela precisa de sal, ela precisa de luz, ela precisa de referências. E o Senhor nos chamou como uma nação que tem um propósito, separados para o Senhor, manifestar a natureza do céu aqui na terra. E nós queremos fazer a oração que o Seu Filho nos disse que deveríamos fazer, falando que a Sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Então ajuda-nos, Pai, a perdoar quem nos ofende. Ajuda-nos, Deus, a nos mantermos fiéis quando
os manjares dessa vida se apresentam a nós, quando a nossa carne se levanta querendo justiça própria, quando vantagens são oferecidas, Deus, Senhor, em nome de Jesus, perdoa quando a gente te entristece, não aceitando oferecer as nossas vontades no seu altar. Perdoa quando a gente vive focado nas coisas terrenas, com os nossos projetos como centro. Sabemos, Deus, que não é um problema ter projetos, mas eles precisam estar na periferia da nossa vida, porque o Senhor é o centro. Perdoa quando coisas têm mais importância que pessoas. Perdoa-nos, Deus, quando as palavras que saem das nossas bocas, em vez de trazer vida, trazem morte. Hoje é uma noite, Senhor, de nós restaurarmos a nossa aliança com o Senhor. Senhor, hoje é uma noite de a gente lembrar de onde a gente caiu e se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Voltar a ter alegria só de ouvir falar do Seu nome, Pai. Voltar a ter alegria de encontrar pessoas que fizeram também essa aliança e reconhecer o poder que há nessa aliança e não banalizar a reunião que os irmãos promovem de comunhão, porque nessa comunhão o Senhor se manifesta. Eu quero abençoar cada irmão, Deus, os meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, Pai. E que cada um, ao ouvir essa palavra, também abençoe outros com uma relação viva de compaixão, de amor, sobretudo do amor do céu. Nós te agradecemos pela obra, Senhor, que o Senhor fez em nossas vidas e pelo sangue derramado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria agradecer pelo tempo aí de cada um. Agradecer o Fabiano, que, né, tá aí há 1h30 já, 2, sei lá, tocando o teclado com as mãos penduradas ali. Eu queria falar algo importante para vocês. A gente continua com aquele projeto de alimentar as famílias. Eu queria que vocês orassem. Queria pedir a oração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que vai ouvir depois, que orasse para que a gente conseguisse alcançar o maior número de pessoas que pudessem de alguma maneira nos ajudar nesse projeto de alimentar as famílias. A gente chamou esse projeto de Projeto Maná, provisão em tempos difíceis. O Carlão, o Ricardo, o Chicão prepararam um material e a gente vai distribuir de uma maneira digital esse material e para algumas pessoas que quiserem levar para empresas esse material, para que a gente consiga arrecadar cestas básicas. A gente vai intensificar agora esse trabalho coletivo. Eu sei que todo mundo pode ajudar de alguma maneira, não é? Eu sei que talvez não dê para você, talvez você não tenha recurso para ajudar com R$89, que é o valor de uma cesta que a gente tem comprado aqui.
para abençoar as famílias, mas talvez você pode ajudar orando, talvez você pode ajudar divulgando o projeto, talvez você pode levar no seu patrão, na empresa onde você trabalha. Eu sei que vai ficar tudo ao contrário, ele botar um espelho aqui, né? Não, dá. Tá dando aí certo? Vai. Não, tá ao contrário, né? Não sei, ainda não apareceu. Esse daqui é o material que a gente fez, foi produzido, né? Depois você vai receber o material de alguma maneira, você vai ver, ó. Aqui são os lugares na ilha onde a gente tem distribuído as cestas. Pensa num cara ruim para fazer essas coisas, né? Ó. Enfim, a gente tem um material bem legal. Tem um material bem legal para mostrar o que está sendo feito, né? Eu liguei para o Chicão hoje só para atualizar os números. Nós já compramos mais de 1.300 cestas. Mais de 1.300 cestas básicas. Ou seja, se faltam 50 lá para entregar, 1.250 famílias já receberam esse material, essas cestas. 1.200 pessoas, 1.250 famílias. Então bota lá quase 4, 5 mil pessoas foram alimentadas já nesse projeto. Então eu queria pedir para você, se você pudesse engajar nesse projeto, sabe? Um que deu uma meia cesta, o outro deu uma cesta, junta duas pessoas, compra uma cesta. Ou abençoa lá na conta, tem o número lá para você poder depositar, para que a gente possa alcançar a nossa meta. Qual que é a nossa meta? Nossa meta são 10 mil cestas por mês. Você tá doido? Tô. Por isso que a gente tá pronto para Deus nos usar, porque Ele falou que vai usar os doidos. Vai usar os loucos para confundir os sábios. Então assim, nosso projeto é alcançar as famílias que não têm alimento na cidade. Se a gente conseguir as 10 mil cestas de uma vez, empresas que doem, a gente vai chamar vários pastores. A gente vai levar, eu já conversei com a Letícia lá no Mesa Brasil, ela disse que o Mesa Brasil ele vai poder servir como transporte, eles têm van e caminhão para transportar as cestas básicas até os lugares, para recolher o alimento, para levar até o lugar também. Então assim, a gente está se cercando de pessoas que estão com o coração na obra, sabe? Vamos ter coração na obra, para servir. Isso alimenta a gente. Eu lembro de Jesus pregando para a mulher no poço, e aí quando os discípulos voltam com a comida, ele fala assim, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. A outra coisa, além desse projeto, você pode ajudar de uma outra maneira. Na semana que vem, a gente vai fazer... Aliás, nessa semana, a gente vai divulgar as camisetas. O Chicão, ele está conseguindo umas camisetas, a gente conseguiu uma bênção, né? Uma doação de camisetas, a gente conseguiu uma bênção de um irmão que também fez as estampas e abriu mão das estampas para a gente poder usar, para que essas estampas, usando nessas camisetas, possam, com esse recurso da venda das camisetas, eu me enrolei um pouco, seja revertido para cestas básicas. Então assim, você vai falar com o Chicão, e depois no final aqui eu vou deixar lá no grupo da comunidade o contato do Chicão, você vai falar com ele no particular. Você vai poder fazer uma encomenda da camiseta que você quiser, vai ter ali um catálogozinho virtual, você vai pedir pelo número, né? Eu quero camiseta 5, eu quero camiseta 6, né? E aí você vai pagar R$35, que é o valor da camiseta, e esse recurso vai ser revertido para a compra de cestas básicas. Ah, eu não quero camiseta, então não precisa, só pega os 35 e dá, não precisa nem receber a camiseta, né? Mas se quiser a camiseta, vai ser uma benção. Então, eu queria inundar as redes sociais com esse projeto, né? Eu vou pedir para o Carlão, de alguma maneira, enviar para todo mundo divulgar isso, para que alcance vários pastores. A gente não tem aqui, né? Aliás, até botando um logotipo na capa aqui, mas a gente pode tirar esse logotipo, porque isso não importa. O que importa é a provisão para as pessoas, não é o nome da comunidade. A comunidade é só o endereço onde a gente vai receber, né? E distribuir. Mas se isso for para alguém um empecilho, aí a gente tira. Não é um problema. Então,
Não importa se você está ouvindo aqui de Florianópolis, está longe, mas se você tem alguém que você pode endereçar esse pedido de alimentos, seja ousado, seja cara de pau. Ó, é R$ 89,00 uma cesta. Chega lá e fala assim, ó, eu preciso de R$ 8.900. Para quê? 100 cestas básicas. 10 pessoas assim a gente já consegue 1.000, né? 1.000 cesta básica é arrancada. A gente já está em 1.300, mas nós vamos mais. Amém, meu irmão? Então, projeto Maná, provisão em tempos difíceis, camisetas e é isso aí. Tá bom? Eu queria abençoar cada um, que Deus guarde todos, que tenham uma noite muito feliz. E na semana que vem... desculpa, meu irmão, sempre esqueço. Também você pode fazer a sua oferta e o seu dízimo nessa noite ou amanhã de manhã. Como que faz? Os dízimos e as ofertas, eles são enviados via banco, né? Você pode fazer uma transferência ou ligar pro Lima, manda o WhatsApp pro Marcelo Lima, ele pode ir até a sua casa, ele recebe a sua oferta, ele não tem coronga. Sacanagem. Amém? Parece brincadeira, eu atrapalho tudo, mas eu queria fazer uma oração também, para abençoar a sua oferta e o seu dízimo. Amém. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu sei que cada um dos teus filhos tem sido abençoado pelo Senhor nesses tempos difíceis, com provisão, e eu te peço que o Senhor abençoe as ofertas de cada um. Multiplica nas mãos deles, também multiplica aquilo que o Senhor vai deixar chegar até nós, para que esse recurso possa manter a sua casa e a provisão que é necessária para a comunidade. Amém. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Deus abençoe, fiquem na paz e não deixe ninguém enganar vocês. Tchau.